Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em sua vida, em seu coração. Nós estamos chegando mais uma vez e hoje para a última pré-aula deste segundo trimestre de 2020, onde nós estudamos a respeito da Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Tenho certeza que durante todas as 13 lições você foi ricamente abençoado, eu também fui abençoado, mesmo nós vivendo nesse tempo, um tempo de pandemia, onde muitas igrejas não tiveram as suas aulas presenciais, nós estivemos aqui trazendo as pré-aulas e também através do Facebook aos domingos trazendo as aulas. No próximo trimestre, nós continuaremos no Facebook às 10 horas e 30 minutos das manhãs de domingo com a aula da escola dominical. A última aula desta lição, a lição de número 13, é a batalha espiritual e as armas do crente. O nosso textuário ele está em Efésios 6, versículo 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a nossa verdade prática diz que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Queridos, este é um tema que é pouco explorado, principalmente no meio pentecostal. Muitos irmãos, com o desejo de se defender das doutrinas neopentecostais, acabam por desprezar este tema, mas esta é uma realidade que nós vivemos no âmbito da guerra espiritual e é desta forma que o apóstolo Paulo fecha aí a sua epístola aos Efésios no capítulo de número 6. Então, eu quero aqui rapidamente passar pelos versículos, capítulo 6, versículos 10 a 20, e eu vou fazer aqui apenas alguns apontamentos em cada um desses versículos, apenas para auxiliar você a preparar a sua aula. Esta é uma pré-aula e eu quero colaborar com você nesses minutos. Olhando para o versículo de número 10, começa assim o texto: no demais, irmãos meus. Esta expressão, no demais, mostra que não podemos entrar em conflito, seja com os membros da igreja, seja com familiares ou com os patrões. E por que eu faço esta afirmação? Esta expressão no demais, ela está fazendo um elo de ligação com o assunto anterior. Então, imagina que no capítulo de número 5, Paulo falou a respeito do relacionamento entre marido e esposa. Também, no início do capítulo 6, Paulo falou do relacionamento filhos e pais e falou da relação servos e senhores. Depois de ter falado sobre esses assuntos, agora ele diz assim, no demais. Então ele está dizendo, portanto, se é desta forma que eu acabei de ensinar, cabe a vocês entrarem nesta batalha, nesta guerra, mas esta é uma guerra espiritual. Há muitos crentes hoje que estão em guerra nas suas famílias, ou estão em guerra com os seus patrões, ou pior, entre os membros da igreja, aquela que deveria ser o modelo, né, da verdadeira igreja eleita, que deveria ser luz para o mundo, acaba tendo essas divisões, essas guerras entre si, porque na verdade são pessoas que perderam a visão e não conseguem entender que a guerra ela existe, porém ela é espiritual. Então, no demais, está fazendo essa expressão, ela está fazendo um elo de ligação com o texto anterior. Ele fala a respeito, no versículo de número 11, que é o nosso textuário, revesti-vos, revestir-se. Então, é mais do que estar vestido. Paulo mostra que a armadura deve ser o traje sustentador na vida do cristão. Estar revestido é estar preparado, não é aquela pessoa que chegou na guerra do nada e não está vestida adequadamente. Ninguém
vai para uma guerra de qualquer maneira, precisa estar preparado, e é isto que Paulo vai falar a partir deste ponto aqui. Então, estar revestido, Paulo quer dizer com esta expressão que o crente deve ter este traje sustentador na sua vida, para que ele possa se defender dos ataques do inimigo. Ele fala também, ainda no versículo 11, a respeito das ciladas. E o que me chama a atenção é que a palavra ciladas, no original, quer dizer esquemas. Então carrega a ideia de inteligência, métodos astutos, destreza e engano. Por isso, há muitas pessoas que desprezam os ataques do inimigo. E o inimigo, ele vem desta maneira, com inteligência, com sutileza, com engano. Então a palavra ciladas é traduzida também como esquemas em algumas versões. No versículo de número 12, que é um dos versículos mais conhecidos desta epístola, Paulo fala que a guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Então a luta do homem não é contra o seu irmão, mas contra toda a hierarquia de demônios. E ele fala também o local onde acontece esta guerra. E olha que interessante isso. Esta guerra, ela acontece nos lugares celestiais. O local de guerra é os lugares celestiais, perdão. Mas também esses lugares celestiais é local de guerra, mas não deixa de ser também um local de bênçãos. Por que digo isso? Você lembra, lá no início do nosso estudo, no capítulo 1 e no versículo 3, Paulo fala que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, ele começa a falar disso, e também nos abençoou. E de que maneira ele nos abençoou? Com toda a sorte de bênçãos. E onde ele nos abençoou? Nos lugares celestiais. Então, os lugares celestiais é um local de guerra, mas também é um local de bênçãos, Efésios 1 e 3. Versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Uma vez que a vida cristã é uma guerra, é impossível que não portemos as armas espirituais. É necessário resistência e não baixar a guarda. Imagina alguém que vai para uma guerra, porém não tem as armas de defesa. No primeiro ataque, este soldado será atingido porque não estava vestido, não estava preparado, não estava com escudo, não tinha como se defender dos ataques do inimigo. Então, uma vez que a vida cristã, e você sabe disso, é uma guerra, é impossível que nós não portemos as armas espirituais, estas que o apóstolo vai falar a partir de agora, nos próximos versículos. Então, e depois que nós estivermos preparados, vestidos adequadamente e entrarmos na batalha, é necessário nós permanecermos firmes. Então, isto fala de resistência, fala também de não baixar a guarda por nada. Versículo de número 14, olha só o que diz: estai, pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Cingidos aqui, esta palavra fala de cingir-se. Era uma maneira de juntar as pontas soltas dos longos vestidos que até mesmo os homens usavam. Então, o cinto que junta todas as pontas espirituais soltas é a verdade. Este ato do homem cingir-se, ou seja, amarrar as suas vestes, porque ninguém poderia entrar numa guerra, né, com as roupas soltas, roupas longas e soltas. Era necessário estar cingido. Esse cingir-se, ele fala da verdade, o cinto que junta as pontas espirituais soltas na nossa vida é a verdade. Algo que eu quero citar aqui para vocês é um texto de Lucas, capítulo 12, versículo 35, a respeito de cingir-se. Aqui Lucas diz assim:
escreve aquilo que Jesus está dizendo. Lucas está escrevendo aquilo que o Senhor Jesus disse. Vamos deixar isso bem claro. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Lucas 12:35. Além de estar cingido, é necessário também estar com a couraça da justiça. E a couraça da justiça tem como objetivo proteger o coração e os outros órgãos vitais. Então, a couraça, ela protegia a parte frontal, o tórax e também as costas do soldado para que os órgãos vitais não fossem atingidos. Então, era uma arma de defesa. Olhando para o versículo de número 15, diz assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Ninguém que vai para uma guerra vai descalço ou talvez de chinelo, como se estivesse de férias indo para uma praia. Os pés, eles precisam estar protegidos e firmes. Então, o calçado do soldado é o evangelho da paz. As botas que ele coloca é o evangelho da paz. Esse soldado, ele está calçado com os pés no evangelho da paz. Aqui nós podemos aplicar também Romanos, o texto de Paulo aos Romanos, quando ele diz assim: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam o evangelho. Nós podemos também aplicar esse texto aqui junto com Efésios 6:15. O soldado precisa estar calçado adequadamente, e esse calçado se chama o evangelho da paz. Versículo 16, o apóstolo diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé. Olha só, fé é a confiança em Deus e em sua palavra. As tentações do inimigo, elas são como flechas flamejantes que serão apagadas quando você levanta o escudo da fé. Então o inimigo lança essas flechas flamejantes, mas quando você levanta o escudo da fé, essas flechas são apagadas. Portanto, o escudo é uma arma de defesa do soldado. Versículo 17, o apóstolo diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Por que capacete? Porque o inimigo vai tentar atingir a sua cabeça. Pois é fatal, porque se ele atingir a sua cabeça, ele vence, ele te derrota, porque é um golpe fatal. O capacete protege disso. O capacete é a convicção da salvação. Por que tem muitas pessoas que o inimigo leva facilmente, lançando sobre ele, lançando na sua cabeça, na sua mente, as suas artimanhas? São pessoas que não estão com o capacete da salvação, elas não têm convicção de quem são, elas não têm convicção do novo nascimento em Jesus Cristo. Então o inimigo vem e lança na sua mente, na sua cabeça, as suas artimanhas, as suas mentiras, e essa pessoa acaba cedendo e é derrotada. Então ele fala também capacete da salvação e a espada do Espírito. Olha a importância da espada. A espada é a única arma de ataque do soldado, assim como a palavra de Deus é para o cristão. Então não adianta o soldado ter as armas que eu citei anteriormente, as armas de defesa que estão aqui no texto, né? Estar calçado, ter a couraça, estar cingido, ter o escudo da fé, se ele não tiver como atacar o inimigo, porque nós não vamos ficar só na retaguarda, nós não vamos só se defender, é preciso atacar. E a arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, todo aquele que está indo para esta guerra, que está nesse campo de batalha, precisa saber manejar as Escrituras, porque ela é a espada do Espírito. Versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em um relacionamento direto com aquele que nos concede a armadura e nos dá a condição de vencermos a guerra. Oração
fala de relacionamento. E é necessário ter relacionamento com aquele que nos chamou e nos preparou para a batalha. A oração no Espírito é quando nós deixamos fluir as línguas espirituais dentro do nosso ser. Então ele fala assim, orando com toda oração e súplica no Espírito. O que é orar em Espírito, que tantas pessoas falam? Esta oração no Espírito é deixar fluir aquilo que está lá no íntimo da sua alma e a sua língua, a sua boca expressa isso através das línguas espirituais. Há muita gente hoje que já não crê mais nisso, mas nós somos pentecostais e nós cremos na atualidade daquilo que a Bíblia diz no Novo Testamento. Versículo 19. E por mim, ele fala assim, com toda oração, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando. E por mim, versículo 19, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Me chama a atenção aqui, queridos, que Paulo não pede que orem por seu bem-estar pessoal, por coisas, ou para que ele saia da prisão. Lembrando que Paulo está escrevendo da prisão, né? Esta é uma das epístolas da prisão. Mas ele pede que orem para que o Senhor lhe dê mais ousadia e fidelidade na ministração da palavra. Isso nos ensina que devemos ter convicção do nosso chamado, do nosso ministério. Paulo está pedindo unicamente para que a igreja ore por ele, para que ele tenha mais intrepidez, mais poder, mais graça, mais ousadia, e quando ele falar a palavra, possa surtir os efeitos que o reino dos céus espera. Então veja o pedido de Paulo. Ele poderia pedir por tantas coisas, mas ele pede isso para que os irmãos de Éfeso orem para que ele tenha mais ousadia e torne conhecido o mistério do Evangelho. Versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias. Olha só, embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Alguém que representa um país em outro, isto é um embaixador. Embaixador é aquele que representa um país em outro. Aqui o apóstolo Paulo, ele representava o reino dos céus na terra. Agora, note que interessante que a um embaixador normalmente é concedido a imunidade diplomática contra a prisão. Mas para os romanos aqui, tolerar o evangelho não lhes parecia plausível. Então, tolerar o evangelho não era a coisa que estava na agenda romana. E Paulo é preso por um só motivo, por anunciar o Rei Jesus, o Rei da Glória, o reino dos céus. Este era o motivo da sua prisão. Então Paulo se considera um embaixador e também lá em Coríntios ele fala que nós somos embaixadores de Cristo. O que é embaixador? Aquele que representa um país em outro. Então nós também somos embaixadores porque nós somos de outro país. Nós somos do reino de Deus e estamos aqui nesta terra para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Então veja que ele diz assim, que ele é um embaixador, mas está preso, e ele pede que os efésios orem por ele para que ele possa falar livremente, falar do Evangelho livremente. Ele não pede para que ele seja livre, mas que possa falar do Evangelho livremente. Então Paulo estava preso, ele não poderia ir em certos lugares, não poderia fazer as viagens missionárias. Paulo preso, mas a palavra estava livre. É como hoje, muitas vezes, nesse tempo que estamos vivendo, não podemos fazer as nossas reuniões presenciais, não podemos reunir grandes públicos. Todavia, através da internet, através do Facebook, do WhatsApp, do YouTube, nós estamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Para encerrar esta pré-aula, eu digo que pior do que perder alguma batalha é nem saber que se está em guerra. Vou repetir.
Pior do que perder alguma batalha é quando os crentes desta geração nem sabem que estão em guerra. Isto é algo muito sério e este é o retrato da igreja brasileira. Não sabe que está em guerra, aliás, está entrando em falsas batalhas que o inimigo coloca para que eles percam de vista a verdadeira batalha, e muitos acabam entrando nessas falsas batalhas, que são batalhas contra a carne, contra sangue, e acabam deixando a verdadeira batalha. Pior do que perder uma batalha, nem saber que está em guerra. E este é o retrato de muitos crentes hoje. O meu conselho é: acorda, igreja. Acorda, igreja eleita. O Senhor Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue, nos marcou com o Espírito Santo da promessa e em breve vem nos buscar. E nós precisamos, enquanto isso, estarmos de pé em guerra, preparado para vencermos o império das trevas. Meus queridos, muito obrigado a todos que estiveram conosco durante todo esse trimestre. Se esse vídeo foi bom para você, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e ajude divulgando nas suas redes sociais os nossos vídeos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.